Você está na série Educação Financeira Familiar, uma série criada para ajudar pais a ensinarem seus filhos a lidar melhor com dinheiro, por meio de conversas reais e decisões do dia a dia. Aqui a gente fala menos de números e mais de comportamento, escolhas e preparo para a vida real. Esse é o episódio 2 da série. E hoje a gente vai falar de um assunto muito comum dentro das casas brasileiras. Meu filho só pede iFood, onde erramos e como corrigir. Educação financeira começa em casa e passa pelas pequenas decisões do dia a dia. Esse conteúdo faz parte da série Educação Financeira Familiar, uma série que não é sobre proibir, é sobre preparar. Se esse assunto fez sentido para você, aproveita para assistir também os outros episódios da série, eles se complementam. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está vivendo essa realidade em casa. Preparar nossos filhos para o mundo real é o nosso objetivo. Toda primeira segunda-feira de cada mês tem episódio novo, sempre com conversas práticas para ajudar famílias a se organizarem melhor e a formarem adultos mais conscientes, porque a educação financeira começa na infância, começa dentro de casa e começa por você. Se o seu filho pede iFood toda semana ou quase todo dia, essa conversa não é sobre comida, é sobre comportamento, limites e dinheiro. E antes de tudo, eu preciso te dizer uma coisa importante. Isso não faz de você um pai ou uma mãe ruim. Isso só mostra como alguns hábitos foram se instalando dentro das casas sem que a gente percebesse o impacto lá na frente. Hoje, no Brasil, o delivery deixou de ser exceção e virou rotina. Está no celular, está disponível o tempo todo. E quando isso entra na dinâmica da família sem regra, sem conversa e sem limite, o que a criança aprende é simples: querer virou precisar. O problema não é o iFood. O problema é quando o pedido acontece sem planejamento, sem noção de custo e sem consequência. Quando o filho pede, o adulto paga. Quando o dinheiro acaba, o adulto completa. Quando vira hábito, ninguém senta para conversar. E aí, sem perceber, a gente ensina uma mensagem perigosa: sempre que eu quiser, alguém resolve. Mas o mundo real não funciona assim. E educação financeira começa exatamente nesse ponto. Entender que toda escolha tem um preço e toda decisão tem um limite. A boa notícia é que isso pode ser corrigido, sem briga, sem culpa, sem discurso duro. O delivery pode virar uma ferramenta de aprendizado, não um problema dentro de casa. E é isso que a gente vai construir juntos ao longo dessa série. Dando continuidade ao que a gente acabou de falar, fica mais fácil entender por que o pedido de delivery virou algo tão frequente dentro das casas. Hoje, pedir comida não é mais algo especial. Virou rotina, virou hábito, virou parte do dia a dia de muitas famílias brasileiras. O celular está sempre por perto. O aplicativo está aberto e a comida chega rápido, sem esforço. Com isso, muitos adolescentes passaram a agir de um jeito que os pais nem sempre percebem de imediato. Eles recusam o que têm em casa sem nem experimentar. Pedem comida no impulso, não porque precisam. Tratam a conveniência como se fosse um direito e não fazem ideia do custo real de cada pedido. E na maioria das vezes, quem autoriza e paga são os pais, às vezes por cansaço, às vezes para evitar discussão, às vezes só para ter um pouco de paz no fim do dia. O problema é que o que começa como uma ajuda pontual vai se transformando em expectativa. E quando vira expectativa, vira padrão. E quando vira padrão, começa a ensinar coisas que a gente não gostaria de ensinar. Mas é importante deixar isso muito claro. O aplicativo não é o vilão dessa história. O delivery resolve problemas reais. Depois de um dia cansativo, ele parece a saída mais fácil. Quando não existe planejamento das refeições da semana, ele vira solução rápida. E quando a família está cansada de discutir, ele entra como um atalho para evitar conflito. O desafio começa quando o delivery vira a resposta automática para qualquer situação, quando ele deixa de ser exceção e passa a ser regra. Porque aí a criança não aprende a escolher, não aprende a esperar e não aprende que toda decisão tem um custo. E é exatamente nesse ponto que a educação financeira entra não para proibir, mas para ensinar. Quando o delivery vira regra dentro de casa, isso quase nunca acontece de uma vez. Ele vai entrando aos poucos em pequenas concessões que parecem inofensivas. A gente diz, é só hoje.
depois diz de novo. E quando percebe, esse só hoje já está acontecendo 3, 4 vezes na semana. E é aí que o controle se perde, não porque os pais relaxaram, mas porque o hábito se instalou. Outro ponto muito comum é usar comida como recompensa. Depois de um dia difícil, de uma nota boa, de um comportamento que agradou, o delivery aparece como prêmio. Sem perceber, a mensagem que fica é simples. Quando algo incomoda, a resposta é gratificação imediata. Também tem a situação em que o pedido acontece só para evitar discussão. O filho insiste, reclama, argumenta. O adulto cansado cede para ter alguns minutos de paz. O problema é que isso ensina rápido demais. O filho aprende que insistir funciona. E os pais, sem querer, vão perdendo força nas decisões do dia a dia. E existe ainda um erro silencioso, que quase ninguém percebe: a falta de um limite claro de gasto. Quando não existe regra, não existe noção de custo. Os pedidos vão acontecendo sem que ninguém pare para pensar no impacto que isso tem no orçamento da família. Sem intenção nenhuma de prejudicar, a gente acaba ensinando algo perigoso, que o conforto imediato vem antes do autocontrole. Mas o que o filho realmente aprende com isso? Quando tudo é resolvido com um clique, a lição que fica não tem nada a ver com comida, tem a ver com impulso. A criança aprende que não precisa planejar, porque tudo pode ser resolvido na hora. Aprende que não precisa esperar, porque o desejo e a satisfação quase acontecem juntos. Aprende que não precisa escolher, porque dá para ter tudo sem abrir mão de nada. Essa mensagem é silenciosa, mas poderosa. Ela vai moldando a forma como o adolescente se relaciona com dinheiro, com tempo e com decisões. O problema não aparece agora, ele aparece lá na frente, na vida adulta, quando o impulso passa a comandar escolhas importantes. A boa notícia é que isso pode ser ajustado, e é exatamente sobre essa correção que a gente vai falar a seguir. Tudo isso que a gente falou até agora leva para um ponto que passa despercebido na maioria das casas, porque no dia a dia o pedido parece pequeno, é um lanche aqui, uma pizza ali, um pedido rápido para resolver à noite. Sozinho, cada gasto parece inofensivo, mas o problema não está no pedido isolado, está na repetição. Quando esses pedidos começam a acontecer 2, 3 vezes por semana, o impacto aparece no fim do mês e geralmente surpreende. Na prática, o que acontece é o seguinte: o dinheiro vai saindo aos poucos, espalhado em vários pedidos, e fica difícil até perceber quanto foi gasto de verdade. Esse valor começa a competir com outras prioridades da família. E, sem perceber, o padrão de consumo vai subindo para um nível que não se sustenta no longo prazo. Hoje, em muitas famílias brasileiras, esse tipo de gasto pode chegar facilmente perto de R$ 800 por mês, quando o delivery entra na rotina semanal. Em algumas casas, isso representa algo em torno de 15% do orçamento mensal, um dinheiro que poderia estar indo para outras escolhas importantes. Mas o custo mais alto não está só no valor pago no aplicativo. O custo real está no padrão que se cria, na normalização de gastar sem pensar, e principalmente na falta de consciência que esse comportamento ensina aos filhos, porque a criança não aprende olhando a fatura, ela aprende vivendo o hábito. E se o hábito que ela vê é resolver tudo no clique, esse modelo vai com ela para a vida adulta. Agora que você entendeu o impacto que o delivery tem no orçamento e no comportamento dos filhos, vem a parte mais importante: como ajustar isso sem transformar a casa em um campo de batalha. Essa é a parte mais importante. Correção não precisa ser confronto. Educação não acontece no grito. Ela acontece na clareza e na constância. Quando os pais param, conversam e explicam o porquê das mudanças, os filhos aprendem mesmo que no começo reclamem. Resistência faz parte do processo. Falta de limite, não. O primeiro passo é combinar as regras em família. Sentem juntos, conversem e definam o que faz sentido para a rotina de vocês. Quando o adolescente participa da decisão, ele entende melhor os limites e tende a respeitar mais o combinado. Um ponto que ajuda muito é definir dias específicos para o delivery. Por exemplo, sexta-feira e domingo. Quando os dias já estão claros, acaba aquela negociação diária que cansa todo mundo. Isso traz previsibilidade para a família e reduz conflitos. Outro ajuste importante é definir um valor máximo por pedido.
Um limite claro ensina na prática que os recursos são finitos. Dentro desse limite, o filho precisa escolher e escolher também é aprender. E talvez o ponto mais poderoso de todos, decidir com antecedência, não no impulso. Planejar o cardápio da semana junto com os filhos muda completamente a dinâmica. Decisões feitas com calma são muito mais conscientes do que aquelas tomadas com fome, pressa ou cansaço. Essas mudanças funcionam porque tiram o delivery do automático. Ele deixa de ser resposta para qualquer situação e passa a ser uma escolha consciente dentro da rotina da família. E quando isso acontece, o aprendizado vai muito além da comida. Quando a família tira o delivery do automático e começa a colocar regras claras, algo muito importante acontece. O filho passa a escolher de verdade. E essa escolha não é teórica, ela é real, prática e acontece no dia a dia. Chega um momento em que o filho precisa decidir, pedir delivery hoje ou guardar esse dinheiro para algo que ele quer mais lá na frente. E é exatamente aí que mora o aprendizado. Pela primeira vez, ele percebe que não dá para ter tudo ao mesmo tempo, que escolher uma coisa significa abrir mão de outra, que toda decisão tem um custo mesmo quando ninguém está brigando ou punindo. Isso é educação financeira de verdade. Não é sobre proibir, é sobre ensinar a pensar antes de agir. O aprendizado que fica vai muito além da comida. O filho começa a ponderar, a priorizar, a entender que o dinheiro não é infinito e que as escolhas têm peso. E quando esse tipo de decisão se repete ao longo dos anos, o resultado aparece lá na frente. Forma-se um adulto que sabe planejar, que resiste melhor ao impulso e que aprende a viver dentro das próprias possibilidades. Isso vale muito mais do que qualquer refeição entregue em casa. Vale autonomia, vale consciência, vale preparo para a vida. Depois de tudo o que a gente conversou até aqui, fica claro que essa discussão não é sobre dizer não o tempo todo, é sobre preparar. Pais não precisam e nem devem dizer sim para tudo, porque o papel dos pais não é garantir conforto constante, é ensinar consciência. A vida adulta cobra escolhas difíceis todos os dias, gastar ou guardar, comprar agora ou esperar, atender um desejo ou priorizar o que é necessário. E quanto antes esse aprendizado começa, melhor. O verdadeiro cuidado está em ensinar isso dentro de casa, com paciência e firmeza. Isso não é rigidez, isso é preparo. Quando os pais estabelecem limites claros, eles estão formando adultos, capazes de lidar com frustração, de fazer escolhas conscientes e de viver com autonomia financeira. Esse tipo de aprendizado não acontece na faculdade. Ele acontece na mesa de jantar, nas pequenas decisões do dia a dia, nas conversas sinceras entre pais e filhos. Este conteúdo faz parte da série Educação Financeira em Família, uma série que não é sobre controlar filhos, mas sobre formar adultos. Adultos que sabem planejar o futuro. Adultos que sabem planejar o futuro, que fazem escolhas conscientes e que aprendem a viver dentro dos próprios limites. No próximo episódio, vamos aprofundar ainda mais essa conversa essencial. Mesada funciona ou cria filhos mimados? A verdade. Educação financeira começa em casa e passa pelas pequenas decisões do dia a dia. Esse conteúdo faz parte da série Educação Financeira Familiar, uma série que não é sobre proibir, é sobre preparar. Se esse assunto fez sentido para você, aproveita para assistir também os outros episódios da série, eles se complementam, e toda primeira segunda-feira do mês tem episódio novo por aqui. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que também está vivendo essa realidade em casa. Preparar nossos filhos para o mundo real é o nosso objetivo. Toda primeira segunda-feira de cada mês tem episódio novo, sempre com conversas práticas para ajudar famílias a se organizarem melhor e a formarem adultos mais conscientes, porque a educação financeira começa na infância, começa dentro de casa e começa por você.